Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia de VED e hoje eu vim falar sobre Frankenstein, da Mary Shelley. Eu li esse livro, terminei de ler no comecinho de julho, porque ele foi o livro escolhido pelo Clube de Leitura Leia Mulheres aqui de Curitiba. Caso alguém tenha interesse em participar, o clube vai se encontrar mensalmente na Arte e Letra. Eu vou deixar o link ali embaixo do site que tem as informações. E além de Curitiba, o clube também faz reuniões em São Paulo e no Rio de Janeiro, então você pode ver todas as informações ali no site. Bom, esse aqui é um livro que eu já estava com vontade de ler fazia bastante tempo. E bom, primeiro de tudo que é um tipo de história que está no nosso imaginário. Mas provavelmente o que você tem aí na sua cabeça não corresponde muito com a história do livro propriamente dito. A gente teve culturalmente muitas apropriações dessa história diretamente, então várias adaptações para o cinema e tal. Indiretamente, né? Muitos outros programas fazem referência a ele e tudo mais. Mas algo errôneo, por exemplo, é achar que Frankenstein é o nome do monstro. Na realidade, Frankenstein é o nome do médico que cria o monstro, que não tem nome. É monstro, demônio, a besta, coisas desse tipo. Então não tem referências ao nome do monstro propriamente dito. Bom, acho que essa coisa da gente já ter essa história um pouco na nossa cultura é um bom motivo pra você ler a história e ver como ela foi escrita na realidade. Mas a verdade é que eu gostei muito do livro, gente. Eu gostei até mais do que eu achei que gostaria. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre ele. Ele foi publicado em 1818, escrito pela Mary Shelley. E dependendo de quem a gente está falando, tem vários teóricos que dão uma data de início para ficção científica e eles não concordam muito entre si. Mas, por uma parte, esse aqui é um dos livros fundadores da ficção científica. Bom, a Mary Shelley era filha de pessoas interessantes também. O pai dela era William Godwin. Ele era um escritor do romantismo inglês. E a mãe dela foi uma grande feminista, que é a Mary Wollstonecraft. Ela sempre estava ali no meio, bastante inspirador, né? Assim, ela sempre tinha grandes pessoas ao redor dela, conhecia vários dos poetas da época e tudo mais. E existe também uma história falando sobre a escrita desse livro, que ela estaria numa casa, passando ali verão, as férias, com uma galera, incluindo Lord Byron, e que eles estavam lendo alguns contos alemães. E eles resolveram fazer uma competição e cada um contava a própria história de terror. E foi meio assim que surgiu a história do Frankenstein. Depois ela foi desenvolvendo até que virou o livro. Bom, o enredo principal de Frankenstein é: um médico resolve ver qual é o limite da vida, digamos assim, e tenta dar vida a um ser que ele mesmo montou. Os processos em si nem sempre ficam muito claros, assim, ela não descreve muito como é a parte científica que colocou ele à vida. Mas enfim, o Frankenstein então cria um monstro e depois ele não sabe lidar com isso, ele meio que se arrepende, o monstro acaba fugindo e ele não liga mais pra isso não. Aí começam a acontecer os problemas e, enfim, a história vai se desenvolvendo a partir disso. Uma coisa que me chamou muito a atenção é como esse livro foi construído. Esse livro tem no total 3 narradores que contam suas histórias em primeira pessoa. E ele tem um formato como se fosse uma cebola. A gente tem uma camada de história que vai para outra camada, que vai para uma camada central. E depois a gente vai voltando e fechando todas essas histórias anteriores. Tanto que o livro começa, a primeira dessas camadas é epistolar. É o cara escrevendo cartas para a irmã dele. O cara é o Robert Walton. Ele está navegando pelo Polo Norte, querendo fazer descobertas e tal. E ele está contando isso para a irmã. E ele encontra o Victor Frankenstein. E os dois acabam ficando próximos ali no meio do nada, e o Frankenstein resolve contar a sua própria história para o Walton. Então, a gente sai da narrativa em primeira pessoa do Walton para ir para a primeira pessoa do Frankenstein. E o Frankenstein vai contando tudo o que aconteceu, até que chega a parte em que o Frankenstein se encontra com o monstro e o monstro conta o que aconteceu com ele em primeira pessoa. E depois a gente volta pro Frankenstein, depois a gente volta pro Walton.
Isso, assim, pra mim foi sensacional, é muito legal, gente. É mais interessante ainda que quando você tá lendo, você vai se perguntar várias vezes se eles são confiáveis. No fundo, é um jeito muito interessante de contar uma história tão fantástica, principalmente pra época em que isso não era muito crível. E ele vai construindo com relatos de relatos, de relatos, de relatos. É muito interessante. Tem dois temas pra mim que ficam evidentes. Uma é a afeição, ou a relação entre as pessoas. Ela usa muito essa questão da afetividade para construir os personagens. Então o Victor Frankenstein, ele é um pouco frio em suas relações com as pessoas, ele se afasta da família e tudo mais. Já o monstro, ele tem uma afetividade, ele procura com quem ter afetividade, tem problemas por não conseguir encontrar. E é interessante como ela vai construindo essa oposição entre eles com questão da afetividade. E também como a afetividade aparece nos outros personagens. E eu imagino que vocês mais ou menos imaginem o que vai acontecer, mas eu também não quero dar spoilers pra quem não sabe o que acontece, ou não imagina o que acontece. Mas digamos que as tragédias do livro têm relação com as afetividades dos personagens também. Né, com os relacionamentos e as pessoas com quem eles têm afeto, enfim. Outro tema interessante que a gente pode pensar desse livro é a criação. No fundo, a gente tem o Frankenstein que cria o monstro dele e depois não sabe muito bem o que fazer com aquilo que ele cria. E tudo se desenvolve a partir disso e ele não reflete tanto antes de criar. Enfim, eu acho que tem uma leitura bem legal com isso em mente também. Era um livro que eu já imaginava gostar, mas eu realmente gostei dele mais do que eu achei que gostaria até. Fiquei muito feliz de ter lido finalmente Frankenstein. Eu queria falar um pouquinho da edição, porque eu imagino que vocês vão perguntar. É de uma editora chamada Canterbury Classics de San Diego. E ela parece que é de borrachinha, assim. Ela tem uma textura bem diferente. E essas frases, são frases do livro, elas são tipo em baixo relevo, sabe? Elas são afundadinhas na capa. E aqui atrás também. Depois tem uma folha de guarda bem bonita. A única coisa que eu não acho tão legal é que a letra é um pouquinho pequena. Eu acho que a letra podia ser maior. Mas é bonitinho porque tem uns detalhezinhos. Sempre tem esse raiozinho, que é o raiozinho que tem aqui na lombada também. Eu comprei essa edição na Livraria Cultura, caso interesse alguém. Tinham muitos livros também. Tem outros clássicos, né? Eles... Ó, aqui tem uma listinha com clássicos. Pessoal, essa aqui é uma história que eu recomendo demais, caso você nunca tenha lido a versão original. Ela é muito interessante e, enfim, me surpreendeu bastante. Se você já leu esse livro, me conta aí embaixo o que você achou dele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até amanhã. Tchau, tchau!